E aí, primeiro turno finalizado, o Paysandu vai ou não vai contratar para o segundo turno, né? Nesse vídeo aqui a gente vai ver qual é a opinião da diretoria, a gente vai saber por meio da opinião deles se eles vão contratar ou não, a gente vai entender qual é o valor que o Paysandu deve, porque lembra que o Paysandu tem que pagar uma dívida junto à FIFA para poder ser liberado para fazer essa contratação. Bem, bora lá só entender qual é esse valor para depois a gente ouvir o que a diretoria vai falar, né? E o que o Claudinei falou, né? Claudinei deu uma desabafada aí, né, daquele jeito do Claudinei, mas ele falou alguma coisa a respeito. Mas antes de mais nada, bora lá primeiro saber aqui esse valor que o Paysandu deve, né? Essa aqui é uma matéria do Portal Liberal. Transferban, estamos correndo atrás de alternativas, garante Roger Aguilera. Bem, já diz assim, ó, a gente está correndo atrás para ver se vai pagar ou não. Mas beleza, a gente não vai analisar isso aqui. Primeiro a gente vai saber qual é o valor dessa grana, né? Lembrando que esse valor ele é oriundo da compra desse jogador aqui, né? É o lateral Keffel, né? Keffel é o pivô aqui, claro, nada contra o jogador, né? O jogador não tem nada a ver com isso, mas houve uma negociação. Então olha aqui, ó. Em julho de 2004, portanto na temporada passada ainda, o Paysandu acertou a contratação do lateral esquerdo Keffel junto ao Torrense de Portugal. Agora que vem um detalhe aqui, ó. Na negociação, a equipe garantiu a compra de 50% do direito econômico, algo em torno de 304 mil. Até aí razoável, né? Para uma tentativa de compra. Agora que vem aqui o tal do pulo do gato, né? Olha aqui, ó. Porém, o contrato firmado entre as partes, valor de transação teria um acréscimo de 730 mil ao chamado gatilho de contrato em caso de permanência na Série B. Como o Paysandu ficou na Série B em 2024, o que o Torrense de Portugal falou? Ó, lembra que tinha um gatilho lá, se tu permanecesse, tu ia me pagar 730 mil? Até agora não caiu, faz-me rir, né? De acordo com a diretoria, que é veiculada aqui pelo site, a nova quantia é cerca de 425 mil, né? Porque teriam já depositado uma parte, né? Então, ou seja, esses 425 mil, que seria o restante da dívida, ainda não foi depositado. Então, uma parte foi depositado e os 425 mil reais não teria sido depositado. O que o Torres foi? Ah, tu não vai me pagar, então eu vou te colocar no Serasa. Só que esse Serasa é o Serasa da FIFA, né? Então, enquanto o Paysandu não pagar esse valor por um jogador que jogou apenas a metade de uma partida, o Paysandu não pode contratar, tá? Só para lembrar, o Paysandu contratou 10, mas foi antes desse transfer ban. Então, o que o Paysandu fez? Correu logo, contratou 10 naquela primeira janela, que foi a janela lá do Mundial, que a gente estava na onça, né? Tava lá na lanterna. Talvez, né? E aí a gente vai tentar ver aqui com a declaração da diretoria, mas talvez já prevendo isso, olha, bem, como a gente depois vai sofrer o transfer ban, tá na iminência de sofrer o transfer ban, bora garantir 10 logo, graças a Deus que em partes isso deu certo, né? Mas a melhor declaração, que é a declaração que vai dar o gatilho para saber se vai contratar ou não, tá, veio da diretoria, né? Bora antes lá ver só aqui o desabafo do Claudinei, depois a gente vai lá para a diretoria, tá? Então aqui tá o desabafo do Claudinei Oliveira. Bora lá. Aqui o desabafo do Claudinei. Opa, aqui. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui o desabafo do Claudinei. Aqui, ó. Pronto. Tá aí o desabafo do Claudinei. Bora dar uma olhadinha aqui o que o Claudinei vai falar. E as lesões... Essa aqui, só para a gente contextualizar, é uma coletiva após o jogo do Atlético, né? Então o Paysandu empatou 1-1 com o Atlético na Curuzu, e aí o Claudinei dessa coletiva aqui. E tudo mais, né? O Roger falou antes do jogo que o Paysandu ainda pensa em contratar e acredito que há consenso que o Paysandu precisa contratar. Quanto que esse transfer ban está atrapalhando e deixando do Paysandu ter de aproveitar as oportunidades, né, que o mercado está aberto há 20 dias já. O quanto que isso está atrapalhando e qual a promessa que você tem, que você já ouviu da diretoria, de solução para que o Paysandu possa voltar ao mercado? A gente, assim, você não poder contratar é ruim, né? Você não contratar por opção, eu não quero contratar, acho que o elenco tá bom, é uma situação. Você não poder contratar porque não pode, né, te deixa um pouco exposto no mercado, até porque às vezes os jogadores que você está monitorando que você pode trazer vão para outros clubes que não vão ficar esperando resolver a situação. Mas
Cara, Claudinei é um cara muito tranquilo, assim, né, bicho? Além de ter sido um cara que resolveu, em parte, nosso problema, cara, é um cara assim que fala, né? Sem querer comparar, mas já comparando com o Luizinho, né? O Luizinho tinha muito frase de efeito, né? Ele é um cara que vai direto ao ponto. Tu vê que ele falou aí, sem ofender a diretoria e ao mesmo tempo sem ofender os jogadores, dizer, olha, é, a gente queria contratar. Você não contratar por opção é uma coisa. Ah, o elenco tá bom, o elenco tá forte. Outra coisa é você querer contratar e não poder contratar. E com outras palavras, ele disse: bem, pô, às vezes tem um jogador que quer vir, mas ele não vai ficar esperando a situação resolver. Em outras palavras, foi isso que ele disse, né? A gente entende a situação da direção também, não é fácil você conseguir dinheiro. Tinha uma situação, vocês devem estar cientes aí, que era a situação do Vargas, né, uma negociação que ia. Seria o dinheiro do Transferban, Deixa eu aumentar aqui o som. Pronto, aí, ajustar. né? Pela negociação do Vargas. Infelizmente, perdemos o Vargas ali, um cara que a gente só tem que elogiar, se colocou à disposição para jogar. Eu falei, Vargas, você quer ficar fora do jogo? Não, só quero ajudar. É o meu último jogo, quero jogar. Fez questão de jogar. Depois eu falei para ele, estou me sentindo até um pouco culpado pela lesão dele, mas Deus sabe o que faz, né? Mas era Cara, isso aqui, ó. uma situação que a gente poderia ter resolvido a questão do Transferban. Não resolvemos com esse dinheiro, vamos ver se a gente vai conseguir de outra forma. Se resolvermos, ótimo, a gente vai buscar, vai pro mercado. Cara, isso aqui é surreal, cara. Isso aqui é surreal, isso aqui. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Foi veiculado e agora ele confirmou aí. O Vargas, na véspera do jogo contra o Amazonas, ele já estava prometido no ser pro clube, aí, enfim, havia uma negociação. E essa negociação envolvendo Vargas, a grana dessa negociação iria ser o dinheiro para pagar o transferban e, portanto, liberar o Paysandu para contratar. Né? E aí a gente vai juntar quebra-cabeça com uma entrevista que eu vou colocar agora, vocês vão entender. Cara, o cara ia, de acordo com as fontes veiculadas pela imprensa, e o próprio Roger confirmou isso, o cara ia ser acertado, e o Claudinei está confirmando agora, o cara ia ser acertado no outro dia, pô. Já tava tudo. Não era que era uma conversa, segundo aqui a coletiva e segundo o próprio Roger. Não era uma conversa. O cara já tava certo, né? Era só de repente assinar, enfim. Como é que tu coloca um cara pra jogar se na véspera ele já tá praticamente acertado? Ah, aí muita gente pode dizer, pô, mas aí acidentes acontecem, né? Legal, isso é verdade, mas para uma venda daqui a um mês, daqui a 2 meses, por exemplo, o jogador lá do Palmeiras, que agora. Estevão, pô, ele tava, vamos dizer assim, negociado com o Chelsea uns 6 meses. Aí tudo bem, Palmeiras não pode esperar 6 meses, deixar o cara na geladeira para preservar ele, mas pô, na véspera, tu vai botar o cara para jogar 15 minutos, sendo que assim, claro, não tô dizendo que o Vargas é terrível, né? Até porque isso é gosto de cada um. Mas ele não é um jogador que vai entrar como entrou 15 minutos e vai resolver um problema de um jogo. Não é. Sinceramente, não é. Principalmente considerando uma situação delicada dessa. Então a gente tem aqui pelo menos 2 cenários, né? Eu diria que aqui a gente tem basicamente 2 cenários. Ou isso é conversa para boi dormir, né? Ah, agora que era só uma conversa que poderia ou não poderia contratar, e agora que o cara machucou, bora dizer que estava tudo certo, né? E aí, agora a gente vai correr atrás de outra coisa. Ou, sinceramente, é muita ingenuidade, galera. É muita ingenuidade. Eu vi até, tava vendo um programa na imprensa, e eu vi até um cara, um espectador falou assim, colocou lá no comentário, né? Porra, carro que tá sendo vendido ninguém dirige. É exatamente esse caso aqui, pô. Pô, um carro que tá sendo vendido, só falta assinar o documento, tu vai pegar a estrada com ele, pô? Quais chances de acontecer um acidente? Não, eu vou deixar na garagem e vou pegar um Uber. É a mesma coisa aqui, cara. É surreal isso. Das duas, uma. Ou isso é uma falha de comunicação aí, conversa para boi dormir, ou realmente é muita ingenuidade, sinceramente. Né? Não era qualquer problema que seria resolvido, né? Ou talvez não queiram contratar e isso aí está sendo cozinhado, né? Bora lá. Buscar algumas opções para nos ajudar. Se não resolvermos, a gente vai com os atletas que tem, que já mostraram que tem capacidade, né? Foram eles que tiraram para dessa situação. Vocês ouviram aí, né? Se não resolver, a gente vai com o que tem. Então, me parece que já há uma certa conformação. Claro, ele é o técnico, né? Ele é vamos dizer assim, um gerente, um supervisor, ele não pode fazer nada. Se o presidente diz, olha, a gente não vai conseguir, ele vai contratar, ele vai ter que se virar com o que tem. Então, Claudinei, no discurso dele aqui, ele tá corretíssimo, tá? Não pensa que o técnico, ele não é um Guardiola para chegar lá, olha, eu quero tantos jogadores. Não, pô.
tá com a atitude dele completamente correta aqui. São, né? Os que vieram na outra janela e os que estavam aqui. Então, eles que fizeram 16 pontos em 24, não veio ninguém mais, né, desde então. Então, a gente confia muito nesse grupo, mas é lógico, todo mundo está reforçando, né? Todos os times estão contratando, inclusive os da Série A. Então, a gente quer ter a possibilidade de olhar para o mercado, tentar um bom negócio, tentar, né, conversar com algum atleta que a gente conhece, que já trabalhou, que possa vir nos ajudar também. Cara, isso aqui é verdade, tá? É verdade. Em parte, só lembrando, galera, eu sei que todo mundo quer contratação, eu também quero. Queria que viesse bons reforços, só que a gente tem que olhar aqui o contexto da fala do Claudinei. Pô, se bota no lugar do cara, ó. Em partes, e bote pequena parte assim, o problema foi resolvido. Ele é o técnico, chegou junto com essa galera. Tu quer que ele diga lá, não, pô, eu quero reforços e tal. Como é que tu acha que os comandados dele iam se sentir? Porra, bicho, o cara não confia aqui na gente. Então, ele tá tentando ser polido para dizer, cara, eu quero reforço, mas o que eu tenho aqui é bom também. E vamos, e venhamos e convenhamos, para não cair, e que seria com sufoco, esse time não é de todo ruim. Para passar sufoco até o final e não cair, esse time dá para continuar a passar o sufoco e não cair. Dá. Só que esse dá para passar sufoco e não cair é uma incógnita, porque a gente pode passar sufoco e cair, né? Então, é claro que a gente precisa de reforço. Por exemplo, se esse time tivesse desde o início do campeonato, aí legal. Aí acho que daria um time para ser ali meio de tabela, mas a gente está com déficit de 11 rodadas, né? Agora, beleza. Então, agora sim que acho que para mim aqui é que tá o pulo do gato. Para mim aqui é que tá o pulo do gato, ó. Bora lá. Aqui é que tá o pulo do gato, galera. Ó, essa entrevista aqui é uma entrevista que o ex-presidente do Paysandu, que é do mesmo grupo da atual diretoria, o Maurício Ettinger, né? O presidente é o Roger Aguilera, e o Maurício Ettinger era o presidente na gestão passada e o Roger era o vice. Portanto, é o mesmo grupo, né? Então, essa entrevista aqui ela foi feita pela Rádio Clube antes do jogo do Atlético. Então, aquela foi a entrevista do Claudinei após o jogo do Atlético e aqui é antes. Ou seja, quando se esperava ainda um resultado positivo contra o Atlético. Presta atenção aqui, que aqui que está o pulo do gato. Aqui com o Maurício Ettinger e um presidente atuante do Paysandu, um presidente que está sempre com o Paysandu, juntamente com o Roger, que é o presidente atual. Mas como é estar vivendo esse momento diferente do Paysandu na competição, Maurício? Você que está ali nos bastidores, está ali incentivando, está ali vivendo tudo isso. Como é, Maurício? Boa noite, pessoal da Clube. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Realmente a gente entrou numa fase mais tranquila agora, a gente não pode bobear. Isso aí o Claudinei vem falando tudo, mas o Roger tá em cima direto aí. E eu tô dando apoio sempre que dá, eu tô por aí ajudando, apoiando. Maurício, qual a previsão que se tem para essa questão da Transferban, Maurício? Vocês que estão conversando, estão procurando tratar disso, porque, querendo ou não, isso dá uma preocupação na cabeça do torcedor, Maurício, e claro, na cabeça de vocês, dirigente. Não, na verdade a gente usou aquela primeira janela muito bem, né? Contratamos 10, o Roger foi muito feliz. Na sua opinião, dava para seguir com o que tem hoje? Opa, já viu o que ele falou aí, ó? Não, a gente contratou 10 na outra janela, contratamos muito bem, então tava na cara que aqueles 10, e eu falei isso inclusive aqui num vídeo, era uma tentativa desesperada, como não tinha o Transferban ainda, para que se isso acontecesse, o Transferban como aconteceu, eu já tinha 10 garantido. Não, na minha opinião até dava. Então, mas o Paysandu não paga o Transferban, a gente vai pagar na hora certa, na hora que tiver, tudo bem, acaba de... A gente vai pagar na hora certa, né? Então, já dá uma demonstração que estão cozinhando. Mas se tiver alguém hoje, precisa, você pagar no mesmo dia libera. Então, tá mais ou menos sob controle. Na hora que o Roger falar é hoje que precisa, porque tem um cara para trazer, vai ser pago aí. O Paysandu é muito forte, então na hora certa vai ser pago. Na hora que precisar, o Roger vai falar que tiver um cara. Então, o que ficou claro, galera? Né? O que ficou claro nisso aqui com tudo que a gente escutou? O que ficou claro? Primeiro, que não há uma vontade de se pagar agora. Estão cozinhando, né? E esse cozimento, vamos dizer assim, vai depender dos resultados, porque lembra, enquanto a gente teve essa arrancada, eu acho que o Atlético acabou sendo
uma água, né, uma água no nosso chopp, ninguém estava lembrando de transfer ban. Lembra, a janela já estava aberta desde o início de julho. A gente já está entrando em agosto. Então ninguém estava ligando. Pô, a gente goleia o Curitiba, né? Antes de golear o Curitiba, a gente tinha ganho a Ferroviária de virada, empatamos com a Atlético Goianiense, mas tudo bem, era um time que até aquela altura também era um time bom. Então, a torcida não estava nem ligando para isso. O que que eles fizeram, cara? Bora administrar, né? E aí a gente vai já dar a nossa opinião se isso é certo ou errado. Bora administrar e vamos vendo e vamos pagando para ver. Foi. Se a gente tiver ganho o Atlético, o que que ia acontecer? A gente ia para a 14ª colocação, estaria a 7 pontos do G4 e meio que esse banho-maria seria levado. Como o empate contra o Atlético foi uma água no chope, esse assunto do transfer ban voltou à tona, né? E vocês viram aí que o Claudinei disse, se não resolver a gente vai com o que tem, foram esses jogadores que trouxeram. Bem, que a gente pode avaliar de tudo isso aí, né? Que tá muito claro que a diretoria ela tá cozinhando. Como diz a história, quando a água bater lá onde vocês sabem que tem que bater, aí sim, cara, corre atrás, ou então eles estão monitorando o que pode acontecer. Eles estão monitorando pensando assim, cara, bora contratar 3 ou 4 só se valer muito a pena. Então vamos monitorando, quando esses 3, 4 aparecer, a gente contrata. Ou se Deus o livre, a gente não tiver um bom resultado, a gente contrata. A janela vai até setembro mesmo, então a gente tem agosto inteiro para administrar isso aí. Aí você vai dizer, pô, isso é sacanagem, o cara poderia pagar e contratar. É aquilo que eu falo para vocês, galera. Eu sou torcedor, eu também queria. Não conheço ninguém dessa diretoria, né? E aí eu posso até ser livre para opinar, tanto para defender quanto para criticar. Mas te bota no lugar do gestor, né? O cara tem quase R$500 mil para pagar. E aí, além de R$500 mil, ele vai ter que contratar 3, 4 jogadores. Aí tu bota ele numa média salarial de uns 70, 80 mil. Com mais os encargos que ele tem que pagar, não só trabalhista, como comprar o caro de empréstimo. Tu pode botar aí 6 meses de salário, né, para cada um, multiplica isso pelos 3, com mais as aquisições, tu pode botar aí mais uns 2 milhões no mínimo de custo para um semestre. Com mais esse R$500 mil, pode botar aí 2,5 milhões. O que o cara pensa? Cara, bora administrar aqui. Quem sabe os resultados não continuam saindo, e aí esses 2,5 milhões a gente já dá uma economizada, paga de repente uma parte de bicho pro pessoal, por vitória, né? É uma atitude que eu queria como torcedor? Não. Só que eu tô tentando aqui passar para vocês o que passa, né? A gente está tentando, com base em todas essas informações aqui, tentando entender o que passa pela cabeça do gestor. E me parece que o que passa pela cabeça deles é isso, é administrar. E aí a gente fica numa encruzilhada, né? Porque ou a gente torce, por exemplo, contra o Furacão. Se a gente ganhar do Furacão, a gente vai esquecer isso. E eles também, por sua vez, vão esquecer. Se perder ou empatar, aí volta o assunto à tona. Aí a gente fica numa encruzilhada. A gente torce para ganhar ou torce para perder, né? É aquilo que eu falei para vocês. Esse time, se tivesse desde o início, mesmo com todas as deficiências que a gente já tem de banco, de meio de campo, daria para ficar no meio de tabela? Daria. Só que como a gente tem 11 rodadas de antecedência, galera, a gente precisa, no mínimo, de 2 ou 3 reforços. A gente precisa. Então, eu acho que não dá para pagar para ver, né? Eu acho que a gente já está no lucro. Se a gente for olhar o lado da diretoria de gasto, que claro, eles têm que olhar isso também. A gente já perdeu um mês, então eles já economizaram um mês. Não dá para arriscar mais agora, né? Não dá para arriscar. Beleza? Bem, se você chegou até aqui, pô, viu aí todo o material que a gente seleciona, pesquisa, traz para você. Se tu gosta do meu trabalho, se inscreve aí no canal, dá o like. Isso ajuda, né? Comenta aqui, respondo todos os comentários, claro, de forma respeitosa, até porque os que não são de forma respeitosa automaticamente caem no funil lá configurado do YouTube, né? Então, faz aquele comentário lá com respeito. Obviamente, pode discordar à vontade, desde que seja com respeito. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações bicolores.